tendo ali. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos ler... desculpa, 1 Coríntios não. João, capítulo 21. O 1 Coríntios 15 eu vou usar no sermão, mas o texto base da mensagem é João, capítulo 21, versos 15 a 17. Convido a igreja a pôr-se de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Eu sou do tempo em que o crente era conhecido como? Muito bem. Mas também sou do tempo em que o crente é moderno. O crente é up to date, alinhado, né? Como é que fala up to date em Libras, Michele? Up to date. Não sabe. Mas você traduziu, olha lá. É difícil. Eu quero ver você traduzir o pastor Isaías quando ele fala aquele tempo todo lá. Esse aqui é aí que mostra que a gente sabe muito bem Libra e português também. Mas eu sou do tempo em que o crente está up to date, né? O crente está atualizado. Então, os crentes que são crentes modernos, levantem os seus iPads, iPhone, sei lá. Irmão, tem 110% de crente com Bíblia. Que bom. Agora o crente que é crente mesmo, que usa a sua Bíblia no papel. Que bênção, parabéns. Eu sei que tem crente que tem os dois aí, né? A Bíblia no iPhone, no iPad e a Bíblia no papel. João, no capítulo 21, verso 15, é um texto que nos fala sobre amar ao Senhor. E notem como Jesus conversa com o seu discípulo, em particular Pedro, e Jesus diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que aos outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: podeis assentar, irmãos. Meus amados, Jesus estava conversando com os seus discípulos na praia Tiberíades, o mar da Galileia, após o que nós chamamos de pesca milagrosa, e o Senhor já estava ressuscitado. Jesus estava ali esperando os seus discípulos na praia, e quando eles chegam, já havia posto o fogo, o peixe, e Jesus os convida para comer. E nesse momento, Jesus tem esse diálogo com Pedro. E o tema do diálogo é o amor. O tema do diálogo de Jesus com os seus discípulos é do compromisso sério, assumido. Em particular, ele está conversando com Pedro. Nós entendemos aqui que Jesus estava orientando Pedro a assumir uma posição de continuidade ministerial após a futura breve ascensão de Jesus aos céus. E Jesus está conversando com Pedro a este respeito. E, possivelmente, isoladamente, os seus demais companheiros estavam por perto. João, o discípulo a quem Jesus amava, reclinara-se no peito de Jesus durante a ceia da Páscoa. João estava ali por perto. Em determinado momento,
Jesus continua a conversar com Pedro e diz: quando tu fores velho, as pessoas te guiarão. E João estava por perto e Pedro pergunta a Jesus a respeito de João. E Jesus diz: se este eu quiser que permaneça, ele permanecerá. E então há uma conversa de Jesus com Pedro numa intimidade maior. E o ponto da conversa é sobre o amor. Aqui há muitas interpretações à razão desta conversa, das 3 perguntas de Jesus e das explicações de Pedro. Nós não precisamos conversar sobre isso agora. Não é o ponto, o foco da nossa mensagem. Mas o ponto principal aqui é da ressurreição. Jesus havia ressurgido da morte, estava com seus discípulos. Em alguns episódios, Jesus aparece e neste momento ele conversa com o seu discípulo a respeito do amor a ele, Jesus, e da missão que ele tem. Em particular, está conversando com Pedro, mas isso podemos entender que pode ser aplicado a todos nós. Interessante sobre a questão do amar e cumprir o desafio que o Senhor tem para nós. Ele fala para Pedro: pastoreia, cuida dos discípulos, daqueles que vão surgir, daqueles que vão estar. E Pedro, então, entende o que Jesus está falando. Agora é interessante, meus irmãos, e eu quero ampliar um pouco essa conversa para o que Paulo, o apóstolo, nos ensina sobre Jesus Cristo ressurreto. Paulo diz que Jesus se torna o primogênito, o primeiro. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, aí, irmão, pode abrir, dos versos 20 a 24. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Olha que ligação que Paulo faz. Paulo está dizendo que Cristo é o primeiro, primícia. Primícia é aquilo que a gente dá primeiro. Assim como todo domingo você entrega o seu dízimo, a sua primícia. E notem, dízimo é diferente de oferta. A oferta não contamina o dízimo. Nós não dividimos dízimo e oferta, tirando do dízimo a oferta. Dízimo é primícia. Aquilo que eu ganho, eu separo os 10% e entrego ao Senhor como uma devoção. E Paulo está dizendo aqui, então, que Jesus é o primeiro, as primícias. Interessante, meus amados, que a Bíblia nos ensina que Jesus, em João, no capítulo 3, verso 16, Jesus é o Filho unigênito. Unigênito significa mesma essência. Ele é o único que é unigênito, da mesma essência de Deus. Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo nos ensina que ele existindo na pessoa, ele deixou o seu lar na glória e desceu assumindo a forma humana para nos salvar. Agora, depois de ressurreto, ele se torna o primeiro de muitos irmãos. Então, se ele é a primícia, se ele é o primeiro, significa que virão os outros. Por isso que Paulo fala, na vinda de Jesus, os demais, que somos nós. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é um irmão mais novo de Jesus. Porque quando nós nos aceitamos a Jesus, nós nos tornamos irmãos, filhos por adoção. Jesus é o único legítimo, mas nós somos filhos por adoção. Agora é interessante quando dizemos que
Jesus é o legítimo, ele é por direito de criação e de redenção. Nós apenas por redenção. Sermos alcançados pelo Senhor por redenção de Cristo na cruz do Calvário. A saber nós os que cremos, porque quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos dizendo que cremos no Senhor. Veja, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aí. Mantenha a sua Bíblia aberta. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 em diante, diz assim. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João, o evangelista, o apóstolo, está falando a respeito de Jesus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Agora leia comigo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Continue. Mas a todos quantos, agora o verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do carne, mas da vontade mas de Deus. E o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém? Então está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Ele veio e nós, quando o aceitamos, nós nos tornamos, portanto, filhos por adoção. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, que coisa impressionante, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, com isso nós aprendemos uma coisa. Tudo, o mundo, como diz o Salmo 24, tudo é criação de Deus. Filhos, somente os que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. João testemunha a respeito de Jesus e exclama: este é o de quem disse que vem, o que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Portanto, irmãos, quando Jesus fala com Pedro a respeito do amor, Jesus está dizendo para Pedro que ele deve amá-lo, porque ele e o Pai são um. Quando nós amamos a Jesus, nós, como filhos, estamos amando também o Pai. Agora, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Há uma sutileza de Satanás, que é querer nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Isso é sutil, você não percebe. De repente, algumas atitudes, algum comportamento nos afasta de Jesus. Pegue a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos 12 em diante. Diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Aleluia.
por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus. Paz, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o filhinhos. Eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Agora leiamos todos juntos. Não ameis nem as coisas que há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do... Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus... Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, percebam algo aqui. Há 3 aspectos que nos desviam do amor de Jesus Cristo. Há 3 aspectos que nos desviam do amor a Jesus Cristo. Há 3 condições aqui que nos desviam de estarmos com os nossos olhos fitos, postos em Cristo Jesus. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Então vai e faz. Pedro, tu me amas? Sim. Tu sabes que eu te amo. Então vai e faz. Pedro, tu me amas? Sim. Então vai e faz. É como se Jesus estivesse olhando para nós e dizendo-nos os nossos nomes, olhando no nosso rosto, dizendo: você me ama, então vai e viva assim. Demonstrando o seu amor. E aqui então, João, o apóstolo, está dizendo que há 3 coisas que nos subtraem, que nos afastam, que nos tiram do foco do nosso olhar estar mantido na pessoa de Jesus Cristo. Ele fala da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Assim se manifesta o desvio da adoração ao Senhor. Então vejam, irmãos, nesta manhã, resumidamente, eu quero que você preste atenção nisso. Essas coisas vão se manifestar. Leia comigo, diga comigo: concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Irmãos, a carne, sarquis, a nossa herança humana, aquilo que nós somos, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa criação, aquilo que adquirimos ao longo da vida, isso nos forma, e isso pode nos desviar de Deus, a nossa carne. Depois ele fala dos olhos, aquilo que vemos. Alguém já disse que não existem viagens, mas existem viajantes, porque cada um vê o mundo segundo os seus olhos. Aquilo que nós olhamos e permitimos entrar na nossa vida. E depois João diz: a soberba da vida, o orgulho, a altivez. Quantos de nós nos perdemos por causa do nosso orgulho? E então isto nos afasta do amor do Senhor. É nisto que eu gostaria de deixar a minha reflexão nesta manhã com os irmãos. Assim se manifesta o nosso desvio à adoração ao Senhor, quando damos mais atenção aos amigos ímpios do que ao Senhor. Salmo 1 diz que o homem não se detém, não se assenta no caminho dos pecadores. Quando nós fazemos isso, e aí você entenda, na sua perspectiva, nós estamos dando mais atenção a estes do que ao Senhor. Pense nisso. Qual tem sido a sua devoção? A quem você tem prestado atenção? Que tipo de conversas? Pessoas que não estão nem aí para o Senhor. Pessoas que não estão com a atenção voltada para o Senhor.
são ateus, são pessoas desviadas, são pessoas que não creem. Se você se associa a esses, já diz o velho ditado, diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Irmãos, a concupiscência da carne e dos olhos e o orgulho da vida nos desviam do Senhor. Então, quando nós damos mais atenção a esses do que ao Senhor, nós estamos nos desviando do foco da nossa adoração. Tu me amas? Então faça isso. Se desvie disso, caminhe nessa direção contrária. Quando damos atenção às questões da vida do que ao consagrar a nossa vida. Quando nós deixamos de ter a nossa vida consagrada ao Senhor. Consagrar, separar, nos dedicar, viver aquilo que vai trazer alegria ao Senhor. Que tipo de consagração temos nós oferecido ao Senhor? O tempo, a dedicação, os nossos recursos, a nossa vida. Como é que está a consagração, Senhor? Como é que a nossa vida está diante do Senhor? Tu me amas? Vai fazer isso. Por vezes nos afastamos deste amor ao Senhor. E nota, irmãos, eu não estou falando da igreja, não estou falando da instituição. Eu não estou falando do teu serviço, eu estou falando do amor ao Senhor. Essa semana eu recebi no Face de muitas pessoas um comentário sobre aquele reportagem que teve esta semana passada na televisão sobre o chefe disfarçado. E que o chefe ficou profundamente emocionado quando ele, disfarçado de aprendiz, se apresentou a um empregado que estava lhe ensinando a trabalhar, e aquele empregado dizia para ele assim: faça o seu trabalho como se estivesse fazendo para Deus. E aquele homem ficou impressionado com a expressão, e quando ele se revelou àquele empregado, ele disse: aquilo me comoveu, aquilo me deixou emocionado, quando você disse que nós devemos fazer o nosso trabalho como se estivéssemos fazendo para Deus. É diferente, irmãos? Você trabalha diferentemente? Você estuda diferentemente? Ou se as nossas coisas, aquilo que nós fazemos, não tem que ser dito assim: Senhor, é para ti. É para ti, somente para ti. A nossa vida é consagrada a Ele. Por conseguinte, o que eu estudo é consagrado ao Senhor. Por conseguinte, a forma como eu trabalho é ao Senhor. Irmãos, você não chega cedo no trabalho porque o teu chefe está observando. Você chega cedo no trabalho porque Deus quer que você seja exemplar. Você não rouba no cafezinho nem no horário do almoço porque o teu chefe vai descontar. Não, você faz isso porque você honra o Senhor. Você não cola na prova porque a professora pode ver, o inspetor de aluno pode ver e te pegar a prova. Não, você não faz, você faz isso porque você honra ao Senhor. E assim vai. E por aí vai. Você paga os seus tributos, é um homem honesto, é uma mulher honesta. Você namora na luz, porque você namora na frente de Deus. A nossa vida, irmãos, é consagrada ao Senhor. Quando nós damos atenção ao Senhor, nós estamos consagrando a nossa vida. Por conseguinte, quando damos atenção às questões da vida, do que consagrar ao Senhor, nós estamos dizendo para o Senhor: tu estás em segundo plano, eu não te amo. Pedro, tu me amas? Vai e faz isso. Não, Senhor, nisto eu não te amo. Nisto eu não faço. Vamos, irmãos, pensar, prestar atenção na nossa atitude em relação ao Senhor. Por último, derradeiro, quando damos mais valor à nossa vida, ao nosso orgulho, do que a vida humilde diante do Pai. O apóstolo João está dizendo que a terceira coisa que nos desvia do Senhor é a soberba da vida.
quando nós nos julgamos e achamos-nos melhores do que outros, quando nós pensamos com altivez, quando nós somos críticos ao extremo, não por querer entender e ajudar os outros, mas por criticar. A soberba da vida, o orgulho. Irmãos, por vezes isso é tão danoso que arrebenta com famílias, porque não há condição de um descer do pedestal para entender e ajudar o outro. E famílias se perdem por conta disso. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos. Às vezes nós não conseguimos entender a posição em que estamos. Você tem valor. Valorize o que você tem. Mas entenda que você também é uma pessoa que depende de Deus. Seja humilde. Tenha uma vida humilde. Esteja entendendo que você está onde você está, porque Deus o colocou aí. Domingo passado eu pregava de manhã sobre a história da Miriam. Não era Miriam, irmãos? Qual era o nome da menina domingo que vem? Domingo passado? Não, a Bíblia não registra. A Bíblia não registra. Mas um dos pontos que eu disse é que aquela menina estava lá para ser um instrumento da glória de Deus. Você está onde você está, porque Deus o colocou aí. Puxa, pastor, mas Deus me colocou como vice, terceiro carimbador? Aleluia. Como dizia o Anderson no momento de louvor, no momento em que muitos estão desempregados, você é o terceiro vice-carimbador. Vice? Aproveite. Mude de time, não seja vascaíno, mude de time. Mas entenda que você está aí porque você ama o Senhor. E ao seu tempo Ele te exaltará. Mantenha-se onde você está. Humildade na sua vida, irmãos. Não pense, não julgue, não haja de forma que não seja humilde. Ser humilde não é significar que você vai ficar rindo para todo mundo, não. Isso é ser simpático. Ser humilde é você saber que há outros que são melhores do que você. E que você tem que buscar o benchmark. Você tem que melhorar. Reconheça a sua posição. Reconheça que você era pecador. Veja um testemunho do Felipe aqui na frente. Eu estava assim. Eu reconheci Jesus Cristo. Somente os humildes reconhecem o sacrifício de Jesus. Não deixe que a soberba da vida o te jogue para baixo. Que o teu amor pelo Senhor não seja evidenciado porque você é uma pessoa orgulhosa. Dê a mão, converse. Será que se o Senhor Jesus parasse diante de nós, como Ele fez com Zaqueu, e fizesse uma pergunta muito objetiva: tem alguém que você não fala porque você ficou zangado com aquela pessoa? Pelo que ela fez, ou pela expectativa que você tinha por ela? O que você responderia? Silêncio sepulcral. Não tem problema. O problema não é esse. O problema é manter isso. O problema é manter isso. Portanto, comer do pão, beber do cálice, irmão, significa que nós amamos a Jesus. Participar da ceia é vencer as três manifestações: concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, na nossa vida. Participar da ceia, portanto, é que nós vamos vencer isso. Pastor, eu tenho caído em algumas delas. Vença. Vença. Se disponha a vencer. Segundo, participar da ceia é manifestar a nossa total dependência em Cristo. Ele é primeiro. Se Ele venceu, nós também venceremos. Por isso que Paulo diz, nós somos mais que vencedores. Participar deste momento sublime é querer ajustar a nossa
conduta. Participar da ceia, portanto, significa fazer uma profissão de fé. Senhor, eu preciso vencer nisto. Eu preciso demonstrar mais o meu amor por Ti. Eu preciso demonstrar mais, vencer a carne, a soberba, a concupiscência. Senhor, me ajuda. Que assim seja, hoje e sempre. Isto é o que o Senhor espera de cada um de nós. É isso que o Senhor deseja que nós façamos. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar. Feche os seus olhos. Se coloque diante do Senhor agora. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Creia nisso. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Jovens, sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, se coloque diante do Senhor. Fale com Ele. Diga para Ele que você o ama, que você o quer na sua vida. Peça ao Senhor perdão pelo seu orgulho, por se achar talvez o dono da cocada preta, a melhor pessoa. Entenda que nós temos os nossos defeitos. Senhor, nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a instantes. Nos lembrar daquele momento tão maravilhoso, quando o Senhor deu a sua vida, verteu o seu sangue lá naquela cruz. E por meio dele, do seu sangue, nós temos livre acesso ao Pai. Queremos te amar, glorificar o teu nome. Ajuda-nos, porque às vezes tropeçamos, mas não ficamos caídos. O Senhor nos ajuda a levantar, erguer, firmar os nossos passos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não temos vencido a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e até a soberba da vida. Mas nos sustenta pelo teu amor, pela tua graça, que é sem medida, e a tua misericórdia e compaixão, que se estende a nós e nos alcança aonde nós estamos. Senhor, que amar a Ti não seja uma opção, mas seja um dever de cada um de nós. Nos ajuda, e que isso seja uma expressão nossa, por onde nós andarmos. Em teu nome eu te peço, ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos agora participar dos elementos da ceia do Senhor. Convido os diáconos, diaconisas, os pastores do staff virem à frente para podermos então distribuir os elementos da ceia do Senhor. Vamos agradecer os elementos da ceia do Senhor. Convidar o diácono, irmão Osmi, presidente do corpo diaconal, para orar agora, agradecendo ao Senhor pelos elementos da ceia do Senhor. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos permite estar aqui diante de Ti. É uma honra, Senhor, estarmos diante de Ti. É verdade. E poder agradecer pelo sacrifício que Jesus fez por nós.
reconhecemos, Senhor, e necessitamos de Ti a todo instante. Obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício, pelo sangue derramado por mim, do sangue derramado por nós, pelo Teu corpo naquela cruz. E hoje nós temos vida, e vida em abundância. Queremos honrar o Teu nome e glorificar pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz, Tua mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Os pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, feitos como amigos de Deus.
Aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos ensina em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. Paulo apóstolo diz assim: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Diz o texto que, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Porque todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, estamos anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Que momento tremendo este em que nós pregamos esta verdade do Evangelho, imutável, histórica e profética, de que Jesus voltará. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos agora celebrar ao Senhor. Vamos comer do pão, vamos beber do cálice. Pegue esse pão, levante bem alto, diga: Senhor, obrigado. É o teu sangue, é o teu corpo que foi martirizado por mim lá naquela cruz. Que possamos, Senhor, sempre nos lembrar deste momento com gratidão. Teu corpo dilacerado por meus pecados, mas em Cristo eu tenho o perdão. Faça a sua oração, diga para o Senhor isso. Vamos comer todos em memória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pegue o seu cálice, levante bem alto e diga: Senhor, pela sua nova aliança, eu entendo que eu estou livre da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Me ajuda, Senhor, a viver uma vida que te glorifique, porque o teu sangue é a nova aliança. Faça a sua oração, agradeça ao Senhor. E agora então, vamos trocar o nosso cálice. Vamos nos abençoar mutuamente. Movimente-se. Levante. Que momento tremendo este, podemos glorificar o Senhor, declarar a sua bondade e sua misericórdia. Até que Cristo volte, estaremos celebrando, declarando que o sangue dele nos torna novas criaturas. Por meio do sangue de Jesus, nos tornamos filhos por adoção, pelo novo, pelo vivo caminho. Posso caminhar, posso superar, vencer, porque o Senhor nos sustenta. Vamos beber do cálice em memória do Senhor Jesus. Bebamos todos. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Diga pro teu irmão: até que Cristo volte. Maranata. Pai, eu quero contemplar. Você quer contemplar a presença do Senhor? Tua glória e majestade.
queremos te adorar. Pai, eu quero te Adorar em espírito, em verdade. em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Levante as tuas mãos e diga: Pra te adorar, Senhor. Aleluia. Aplaudimos teu nome. Aleluia. Aleluia, levante a sua mão bem alto. Pai, nesta manhã, pelo novo, pelo vivo caminho, bendizemos o teu nome, te adoramos na beleza da tua santidade. Queremos ser aqueles que te amam, a despeito de todas as coisas que enfrentamos. Nos ajuda, Senhor. Quando a mesa está posta, comemos do pão e bebemos do cálice, renovamos a nossa aliança contigo. Nesta manhã reconsagramos as nossas vidas a ti. Talvez alguém tenha entrado num dos momentos mais cruéis da sua vida, mas ao participar desta celebração, ela está dizendo: esta pessoa, Senhor, eu me reconsagro a ti. Ajuda-me, Senhor, a vencer as concupiscências, para que eu possa estar livre para te amar. Que esta expressão possa ser evidenciada nas dimensões da nossa vida, familiar, profissional, estudantil, nos relacionamentos mais diversos, porque a ti queremos amar. Ajuda-nos, Senhor. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Oramos pelos irmãos que estão participando do culto por meio da internet, que não puderam estar aqui. Alcança-o, Senhor. Que a unção que está presente chegue até a sua casa. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos aqui estão, e sobre Israel de Deus por esta terra espalhada. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Deus os abençoe.
minhas mãos, prosperará a minha entrada e a saída. Bendita será, sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. E sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. À direita, à esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Hoje eu for a tua bênção, Me seguirá, hoje eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. saída. Bendita será, Sobre mim é uma